Oi pessoal, bem-vindos a mais novo vídeo. Agora a gente vai falar sobre geografia. Em específico, nós vamos falar sobre os meios de transporte, tá bom? Os transportes terrestres, aéreos, né, e aquáticos, tá bom? Então, as pessoas se deslocam e se movem todos os dias para trabalhar, estudar, viajar, fazer compras e se divertir, entre outros, né? Inclusive resolver problemas. Então, são diferentes maneiras das pessoas percorrerem distâncias. Então, quando a distância é curta, a pessoa pode se deslocar a pé, ela pode andar a pé. Agora, quando o trajeto, o caminho é longo, usamos vários meios de transporte. Os meios de transporte levam pessoas e mercadorias de um lugar ao outro. Olha só, por exemplo, pessoas, os ônibus, mercadorias, os caminhões, os navios, os aviões, e levam pessoas também, os navios e os aviões, de um lugar a outro. Vamos entender aqui como é que funcionam os tipos de transporte, os meios de transporte, onde circulam e os exemplos. Os meios de transporte terrestre, aquático e aéreo, são 3. E onde eles circulam? Os terrestres, por ruas, estradas e ferrovias. São ônibus, os exemplos, moto, automóveis, caminhões, trens e metrôs. O outro tipo de meio de transporte é o aquático, onde circulam por rios, lagos, mares e oceanos. Quem são? Navios, barcos, canoas. E tem também o transporte aéreo, meio de transporte aéreo, que eles circulam pelo ar, que são, no caso, os aviões e os helicópteros. Então, olha aqui um exemplo de transportes terrestres, ônibus, que a gente vai ver para frente, que é transporte coletivo, os carros, os navios, que são os meios de transportes aquáticos, os aviões, tá bom? Bom, para se deslocar de um lugar ao outro, no município, né, no bairro, no município, na cidade, as pessoas usam transportes públicos, que no caso são 3, ônibus, metrô e trem, que a gente vai estar estudando. Os transportes públicos é a mesma coisa que eu falar transporte coletivo. E o que são transportes coletivos? São aqueles que transportam muitas pessoas ao mesmo tempo, né? Então, olha só, um exemplo de um ônibus, né? Um ônibus tradicional, um ônibus biarticulado, porque tem 2 articulações, né? O ônibus articulado tem um só, tá? Uma só articulação. Olha só, outro meio de transporte, que é o trem coletivo e o metrô, tá? Que, olha, ele é subterrâneo, ele fica aqui, né? Embaixo da terra. Então, os transportes rodoviários são os ônibus. E os transportes sobre os trilhos são os metrôs e trens, que a gente acabou de ver. Vamos entender um pouquinho mais como que funciona e como a gente pode diferenciar e pegar as características do transporte rodoviário, coletivo e público. No caso, estamos falando de ônibus. Qual é a vantagem e os benefícios do ônibus? Ele é bastante prático e deixa o passageiro próximo ao seu destino. Quais são os tipos de ônibus que a gente tem? Os tradicionais, que eles circulam em ruas e avenidas de acordo com o tamanho. Então, esse daqui é um ônibus tradicional, tá? Os ônibus articulados e biarticulados, que circulam nos mesmos lugares que os ônibus tradicionais, né? Com a diferença que esses tipos de ônibus são os maiores que tem, porque eles conseguem transportar mais passageiros por viagens. Por quê? Olha o tamanho desse ônibus aqui biarticulado com o tradicional, tá vendo? Então, ele consegue transportar mais pessoas. E tem o micro-ônibus, que são ônibus menores, que circulam em ruas mais estreitas e de difícil acesso. Então, o micro-ônibus, por exemplo, é metade desse ônibus, por exemplo, e ele é menorzinho, tá? Justamente para poder passar em ruas mais estreitas, de difícil acesso. O transporte sobre trilhos, que são coletivo e público, tem os trens e os metrôs. O trem, ele circula sobre os trilhos nas ferrovias. Outras informações sobre o trem. Ele é formado por locomotiva que puxa os vagões. Essa é a composição dele, né? Ele é formado. E são movidos a eletricidade ou óleo diesel.
Olha só, nesse caso aqui, a gente tem um trem movido a eletricidade. Óleo diesel é combustível, tá bom? E são mais usados nas cidades são usados mais para transportar pessoas da periferia, que são lugares mais pobres, mais simples, para as cidades. E o metrô, que é esse daqui, ó, ele passa por vias subterrâneas que ficam embaixo da terra. Olha só aqui nesse caso, tá vendo? Parece um túnel. Ele é bem mais rápido e transporta muitos passageiros por viagem. E ele também percorre, né, passa por trechos na superfície como o trem, tá bom? Bom, o transporte sobre os trilhos é o meio de transporte mais econômico e rápido, mas a extensão, a quantidade de linhas no Brasil é pouca, é insuficiente para a quantidade de passageiros que a gente precisa transportar. Ou seja, eu tenho poucas linhas para muitas pessoas, né, no Brasil, para transportar muitas pessoas. E com o metrô é pior ainda, porque a maioria dos municípios, que são algumas cidades, bairros, elas não têm metrô. Além das que tem, são poucas linhas ainda, tá? Bom, então o transporte público coletivo mais usado no Brasil é o ônibus. Quais são os problemas que a população enfrenta ao usar o transporte público? A gente tem 3 problemas. São poucos ônibus e trens e metrôs circulando para atender a grande quantidade de pessoas, principalmente nos horários de pico, de maior movimento, que a gente tem e vê que os ônibus, trens, metrôs ficam lotados. O que é lotação? Eu tenho poucos transportes públicos para muitas pessoas, né? Então elas não conseguem circular, elas têm dificuldade. Isso é uma lotação, né? Pouco ônibus, trem, metrô para muita pessoa, para transportar muitas pessoas. Falta linhas, né? Então, os ônibus, trens e metrôs, né? Eles não. Por que faltam linha? Os ônibus e trens e metrôs, com isso, não conseguem ligar diversos locais da cidade, né? Então, tem alguns lugares que não tem linha ainda, né? Então, eu não consigo ter o acesso fácil a esses transportes públicos. E os congestionamentos, que são os trânsitos, nas principais ruas e avenidas das cidades, por causa do alto número de automóveis, principalmente nos horários de pico, no horário de rush, no horário de maior movimento, faz com que as pessoas demorem mais nas viagens, nos transportes públicos, porque elas perdem mais tempo nas viagens, tá? E aí, qual é a alternativa que as pessoas estão buscando hoje? A alternativa que elas estão buscando são o uso de bicicletas como meio de transporte. Não é coletivo, porque eu não transporto várias pessoas ao mesmo tempo, né? Eu sou somente eu andando na bicicleta, quando muito outra pessoa, mas não são várias, né? Então, não é transporte coletivo a bicicleta. Então, outro tipo de transporte alternativo são as bicicletas. E a gente vê que nas cidades agora tem as ciclofaixas e as ciclovias. Por que as pessoas estão usando as bicicletas? Porque tem a vantagem de ser mais econômico, mais saudável, porque você pratica um esporte, e mais rápido, né? Econômico, que significa o quê? Eu não gasto quase nada, eu só preciso pedalar. A ciclofaixa são faixas pintadas nas ruas e avenidas para os ciclistas, as pessoas que andam de bicicleta. Então, como tem a faixa do ônibus, tem a faixa da moto, tem a faixa dos carros, também tem a faixa das bicicletas, ó. Isso é uma ciclofaixa, tá vendo? Fica na rua. E a ciclovia é uma via feita apenas para o ciclista, totalmente separada dos carros e dos pedestres. Isto é uma ciclovia, tá vendo, ó? Ela fica praticamente como se fosse numa calçada. Então, fica separada da rua, não fica junto com a rua, não é uma faixa da rua também, entendeu? Aqui, ó, é um exemplo clássico de lotação, né? Então, o que acontece com a lotação? Eu tenho poucas linhas, o ônibus não passa com frequência e também eu tenho poucos ônibus e trens ou metrôs, nesse caso o ônibus, circulando para transportar muitas pessoas, né, ao mesmo tempo. Bom,
Vamos falar agora sobre acessibilidade. O que é acessibilidade para ir e vir? É quando as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, né, elas têm condições de ter acesso, de ir e vir nos locais e serviços que as pessoas normais têm. Então, e o que é mobilidade reduzida? Por exemplo, são pessoas que não têm deficiência, mas têm dificuldade para se movimentar. Olha só, por exemplo, eu tenho no caso as pessoas de idade, elas não se deslocam, não se movimentam com facilidade como um jovem, né? Então elas demoram mais tempo. Então não é que ela tem uma deficiência, né? Ela tem uma mobilidade reduzida, né? Deficiente é quando eu tenho um problema mesmo nas minhas pernas, né? No caso aqui, ó, eu tenho que andar de cadeira de rodas, eu tenho uma pessoa com deficiência visual que não enxerga, né? Então, nesse caso, mobilidade reduzida ou pessoas com deficiências, elas têm que ter acessibilidade para ir e vir, ou seja, ter o acesso que todos têm, né, ter o acesso seguro e autônomo, que é sozinho, né, para as pessoas ir e vir nos lugares que outras pessoas normais têm, né, acesso, tá? Então, olha só, aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, o ônibus sofreu adaptação para que o cadeirante tivesse o acesso também ao ônibus, que pessoas normais têm acessos. Então, esse transporte foi adaptado, este outro transporte também foi adaptado, ele foi colocado aqui, inclusive, cinto de segurança adaptado para o cadeirante. Aqui, nesse caso, o elevador foi feito específico para pessoas com deficiência, né? Aqui a rampa também para poder pessoas com mobilidade reduzida ou com deficiência, tá? E isso é lei. Então, por exemplo, na maioria dos lugares, a gente tem esse símbolo, que significa o símbolo internacional de acesso, tá? De acessibilidade para os deficientes, ou seja, ali somente os deficientes podem passar, tá bom? É exclusivo deles, ou de mobilidade reduzida. Por isso, é importante saber que para essas pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida terem acesso de um lugar para o outro, é preciso veículos, vias e ruas, sinalizações, entre outros, adaptados para essas pessoas se deslocarem com segurança e autonomia, sozinha. Elas conseguem ser independentes, tá? Eu queria fazer um resuminho também aqui do capítulo. Então, olha, o que a gente acabou de aprender foi: os meios de transporte levam pessoas e mercadorias de um lugar ao outro. Os meios de transporte podem ser terrestres, aquáticos ou aéreo, dependendo da via onde circulam. Ou seja, se circulam em ruas, em rodovias, ou se circulam em oceanos, em mares, ou se circulam pelo ar. O ônibus, o trem e o metrô são exemplos de transportes coletivos. A lotação e falta de linhas de ônibus, trens e metrôs são alguns dos problemas dos transportes públicos nas grandes cidades. O Brasil é um país extenso, grande, e precisa ter uma boa rede de transportes para interligar, ou seja, ligar todo o território, ou seja, toda a extensão do país, tá bom? Toda a parte territorial de terra do país. E é isso, pessoal. Tenham um bom estudo e até o próximo vídeo.